Oi pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou Eduardo Laviano. Você já se inscreve aí no canal, que tá rolando muito conteúdo nessa quarentena. Tô retomando, aproveitando o isolamento social para deixar esse fluxo criativo escorrer pelos algoritmos do YouTube. O que vai rolar hoje? Vai rolar Hollywood, a nova série, nova minissérie na verdade da Netflix. Aparentemente não vai ter uma segunda temporada, mas é o novo produto aí do Ryan Murphy, né, que agora é propriedade da Netflix, um contrato sem precedentes de 300 milhões de dólares para 8 séries. A gente já assistiu a primeira, The Politician, que eu não gostei muito, e agora assistiu a segunda, que estreou em maio, né? Hollywood, que eu curti bastante. Em 7 episódios, Hollywood reescreve a história da Hollywood dos anos 40, naquela pegada meio Tarantino do Bastardos Inglórios, pegando fatos reais, misturando com algumas mentirinhas, imaginando como o mundo poderia ter sido melhor se alguém tivesse tido um surto de coragem e mudado os rumos da história. No caso de Hollywood, não é só alguém, é um grupo de pessoas, mas eu também não vou ficar falando muito, porque talvez você ainda não tenha assistido a série. E se você ainda não assistiu, fecha o vídeo, vai lá e depois volta. A série é humilde, o roteiro é simples, bem novelão assim, mas eu gostei muito, achei cativante, impossível não torcer pelos personagens. E eu acho que tem uma vibe boa, assim, otimista, né, por conta do momento que a gente está vivendo, e além do mais é um pouco educativa também, do ponto de vista de jogar luz, né, em algumas questões que para muita gente que é esclarecida podem parecer óbvias, mas para muita gente não faz parte do cotidiano de conversas, né, especialmente a questão do racismo, da homofobia. Então eu acho que a série é importante por causa disso, né, levanta esses debates de forma simplificada e com muito entretenimento. Mas como a série não dá aquela explicada assim, né, do que rolou e o que não rolou, nem esclarece no final ou no início, o vídeo de hoje vai ser justamente para contar o que é verdade e o que é mentira. Na verdade, mentira não, né? Licença poética. E falar um pouquinho desses personagens todos que o mundo todo se apaixonou aí desde que a série estreou. Vamos lá? Começando pelo Rock Hudson, o Rock Hudson, um dos maiores galãs aí da história de Hollywood, né, que ficou no imaginário popular da turma por muito tempo. Infelizmente, o Rock Hudson nunca assumiu a homossexualidade dele, diferente do que a série mostra. Sempre existiu uma boataria, mas que sempre foi negada. Aquela cena lá dele entrando com o Art pelo tapete vermelho do Oscar é fruto da imaginação do Ryan Murphy. E toda a vida sexual e amorosa dele sempre foi escondida ou mascarada, né? Muito pela influência, inclusive, do Harry Wilson, o agente dele, que a gente também conhece na série e vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Mais do que nunca ter assumido, na verdade, ele chegou a casar com a secretária dele da época justamente para abafar esses rumores todos que poderiam implicar na carreira dele. A gente conhece o Rock Hudson por diversos clássicos, incluindo Assim Caminha a Humanidade, né? Um filme antológico. Mas ele era um cara super humilde, começou a vida como caminhoneiro, realizou o sonho de ser um ator. E infelizmente, apesar de ter realizado esse sonho, nunca teve a chance, né, de viver uma vida normal, às claras. Principalmente por medo do preconceito, né? Que era muito gigantesco na indústria do cinema naquela época. Aliás, aquela cena das 38 tomadas, aquilo ali é verdade total, aconteceu, não se sabe quantas tomadas foram, se foram 27, se foram 30, se foram 38, mas tem esse relato aí, só que na verdade não foi com o filme Meg, que não existe, claro, e sim com Sangue, Suor e Lágrimas, de 1948. Foi o primeiro teste dele. Então a gente dá esse desconto. Em 1985, Rock Hudson foi diagnosticado com HIV e só aí, infelizmente, que a sexualidade dele veio a público. Triste, né? Infelizmente. Ele faleceu no mesmo ano sem nunca ter se aberto sobre esse tema. É bem diferente da série, né? Algo que aconteceu só décadas depois que as pessoas de fato ficaram sabendo. Passando agora para Anna May Wong, essa grande dama do cinema americano que depois, né, de muito tempo foi reconhecida, foi brilhantemente interpretada pela Michelle Cruzier, que eu fiquei encantado pela interpretação dela, muito, 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 muito comovente. Ela foi uma artista que nunca recebeu reconhecimento pelo talento, pela obra dela em vida, e infelizmente a cena dela vencendo um Oscar também é mentira. É verdade, porém, todo aquele relato lá de que houve um furor, né, na imprensa, na indústria do cinema, quando ficaram sabendo que ia rolar uma adaptação do livro Terra dos Deuses, que conta com uma personagem principal chinesa, e todo mundo ficou na expectativa de que ela seria a escolhida. Porém, a escolhida foi a Louise Rainer, que é branca, e enfim, foi uma comoção generalizada e ela teve que usar inclusive maquiagem para parecer chinesa, para parecer oriental, né? Tipo, algo impensável hoje em dia, a não ser que você seja a Scarlett Johansson. O pior de tudo é que essa onda toda só aconteceu porque escolheram o homem protagonista, que seria o par romântico,
Primeiro, e como ele era branco, na época, vejam só, como evoluímos. Eram proibidos os beijos interraciais, ou seja, entre pessoas de etnias diferentes no cinema. Nessa história toda, Anna May Wong dançou do papel e depois dessa frustração, claro, né, enfim, tirou um tempo para si mesma, foi lá pra China, ficar um tempo com os parentes, depois voltou aos Estados Unidos nesse regresso. Fez vários filmes de baixo orçamento, uma coisa mais independente, também filmes da Paramount, e depois retorna à China para se juntar aos esforços de guerra e fazer trabalhos sociais e arrecadar fundos por conta da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Eu sei que a série dá um quentinho no coração porque logo no início a gente é apresentado a história da Anna May Wong e no final assiste ela recebendo o Oscar, mas na verdade essa história toda nunca foi vingada. A Louise Rainier, inclusive, recebeu o Oscar pelo papel da protagonista Olan no filme Terra dos Deuses, e ficou por isso mesmo. Mas fica aí, claro, a homenagem do Ryan Murphy a essa grande artista que passou por diversos meios. Anna May Wong fez TV, fez teatro, fez rádio, fez cinema falado, cinema mudo antes, então acabou ficando como uma homenagem, né, a essa grande história que Hollywood tentou apagar. Não a série, a indústria hollywoodiana tentou apagar. Henry Wilson. Falamos de Rock Hudson, temos que falar de Henry Wilson, uma figura muito conhecida daquela época em Hollywood. A Sherry Pie da Hollywood dos anos 40. Achei que o Jim Parsons deu um show no papel, assim, muito bem, tanto nos momentos de fraqueza e de, né, que ele tá mais pra baixo, que ele tá meio perdido com a vida, que ele tá meio com raiva de si mesmo, e nos momentos também de que a gente percebe que ele é um psicopata total, um criminoso, né? O Henry Wilson era um cara super escroto, que ficou conhecido justamente por isso, né, de abusar, de assediar, coagir sexualmente vários atores em troca de testes, em troca de papéis, em troca de sucesso, em troca de influência na indústria de Hollywood, que era muito difícil naquela época. Ainda é até hoje, né? E vale lembrar que todo esse assunto, toda essa discussão sempre teve por baixo dos panos, até recentemente, né? Quando o Harvey Weinstein foi denunciado por fazer praticamente todas as coisas que a gente vê o Henry Wilson fazendo na série. O Harvey Weinstein prejudicou muita gente psicologicamente, boicotou muitas carreiras de gente que não cedeu aos abusos deles. A história é muito parecida com a do Henry Wilson. Portanto, tudo que Hollywood contou é verdade, menos o final. Essa parte eu não gostei muito, achei que a série meio que fez o revisionismo histórico negativo nesse aspecto, porque o Henry Wilson nunca se desculpou, nem nunca teve um momento de redenção, nunca houve nenhum relato de que ele tentou mudar de vida ou de que ele se arrependeu, nada disso. Quando tudo isso dos abusos e a homossexualidade dele também veio à tona, a vida dele acabou, ele ficou sem nenhum cliente, virou um viciado em drogas e alcoólatra também, e acabou morrendo sozinho em um asilo lá na Califórnia, por cirrose. Enfim, um ponto negativo aí pra mim aí da série, poderia ter tido, sei lá, uma coisa no final falando, né, que na verdade aquilo não aconteceu, porque faz parecer, pra quem não vai pesquisar ou pra quem não assistiu a esse vídeo, que eu tô fazendo justamente por causa disso, de que a biografia dele teve esse momento de redenção aí no final, coisa que não aconteceu. Próximo da lista, quem não gostaria de trabalhar, fala sério, lá nos estúdios Ace, né? Principalmente depois que a Avis, maravilhosa, assume, interpretada pela Patti LuPone. Eu nem sabia que essa série tava rolando, que ela tava em produção, que ia estrear. Eu soube quando eu entrei na Netflix no dia e tava lá. E aí eu vi que a Patti LuPone tava no elenco. Fiquei louco, tive que dar play na mesma hora, engoli a série assim em menos de um dia. Sou apaixonado por ela. Porém, nada daquilo ali é verdade, cabo a rabo, é tudo mentira. Hollywood só foi ter uma mulher no comando de um grande estúdio de cinema em 1980, quando a Sherry Lansing assumiu o comando da 20th Century Fox. Uma coisa que é verdade, porém, é que era prática comum, não só da Paramount, que no caso seria os estúdios Ace, né, na série, ter aquela aglomeração de gente querendo uma chance para fazer uma ponta em alguma cena no fundo, né? Então a gente vê, bem bacana aquelas cenas, né? Porque eles vão fazendo uma escolha aleatória, então aquilo ali tudo é verdade. Essa parte é verdade. E agora falando um pouco sobre representatividade, que é uma das partes mais importantes, um dos pontos altos da série, adoro a maneira como eles discutem, meio que um beabá assim mesmo para quem não tem muito contato com esses assuntos. E a série também mostra, né, ali no final, a cerimônia do Oscar 1948, com o filme Meg levando tudo, mas isso não aconteceu. O filme Meg nunca existiu, ele não existe, ele é obra de ficção.
da série. E apesar de ter sido muito emocionante ver o Art ganhando um Oscar, na verdade um homem negro só recebeu um Oscar por melhor roteiro original em 2018, 2 anos atrás, foi o Jordan Peele pelo filme Corra, que inclusive está na Netflix também. Já a Camille leva a estatueta de melhor atriz, mas isso só foi acontecer na vida real em 2002, também praticamente ontem, com a Halle Berry pela vitória por A Última Ceia. Filmaço. Quem dera, né? Tipo, ainda tem gente que diz que racismo, homofobia não existe. Quem dera se toda essa representatividade de fato tivesse acontecido lá no início da indústria. Teria, né, cortado mal pela raiz. Hoje em dia a gente teria muito mais diversidade aí nos produtos que a gente cresceu assistindo, né? Uma pena. Pra finalizar e não deixar o vídeo ainda mais longo, vou fazer umas pílulas aqui. São os resuminhos mesmo de outras situações interessantes e o que é verdade e o que não é. O cantor e compositor Cole Porter faz lá uma pontinha na série, lá no trailer estacionado do lado do posto. E de fato, tudo verdade, ele tinha uma vida muito, muito louca, assim, de muito sexo, garoto de programas, festinhas, artista, né, a gente tem que respeitar. O Hermit, de fato existiu, mas o nome dele na vida real era Scotty Bowers. E no livro de memórias dele ele fala que só gente assim do primeiro escalão de Hollywood abastecia lá no posto de gasolina dele, incluindo Katharine Hepburn, Cary Grant, Bette Davis, já pensou, Vivian Leigh. Nunca conseguiram comprovar nada, mas eu também não sou, né, não vou ficar aqui duvidando do cara. A Hattie McDaniel, interpretada pela Queen Latifah, quase tive um piripaque quando eu vi, eu amo a Queen Latifah. Quando eu vi ela na tela, fiquei muito feliz, abri um sorrisão. A Hattie, infelizmente, aquilo aconteceu, o hotel que sediou o Oscar 1948 não aceitava a entrada de negros e mesmo ela, como indicada, não pôde ficar sentada com todo mundo, ficou numa sala, no depósito, onde armazenavam as estatuetas e só adentrou o salão quando foi anunciada como a vencedora. A série, porém, não aborda que a Hattie era muito criticada em relação a aceitar, né, os papéis de empregadas domésticas e reforçar esses estereótipos. Diferente da Anna May Wong, que meio que fugia disso. E a Peg Wentwistle, a mulher que se jogou do H lá, da placa de Hollywood, ela existiu, mas isso você que é fã da Lana Del Rey já sabe, né? Quem assistiu o clipe de Lust for Life aqui tá ouvindo velharia. Mas isso acabou inspirando o filme Meg, né? Que meio que é o fio condutor da história e aconteceu de verdade. Ela era uma atriz, ficou muito frustrada com o fracasso da carreira e acabou se suicidando e ficando muito conhecida por isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A série tem muitas outras curiosidades e aí se você souber de mais algumas relacionando a vida real e o que aconteceu na minissérie, escreve aí embaixo. Quem sabe um outro dia eu não fale sobre a Mira Sorvino, porque eu achei muito interessante a escolha dela para aquele papel da Jean, porque é muito parecido com a história da vida real dela, né? Eu, assim, fiquei pensando muito. Ela é uma das vítimas mais notórias do Harvey Weinstein. Depois que levou aquele Oscar lá pelo Poderosa Afrodite, eu adoro ela naquele papel. Meio que sumiu, boicotada por ele. Eu não quis espremer nesse vídeo porque eu acho um assunto meio importante. Quem saiba não rende um outro vídeo mais aí pra frente. Me contem se vocês quiserem saber mais sobre a Mira Sorvino, Harvey Weinstein e a conexão da vida real dela com o papel que ela interpretou na série. Se você já assistiu Hollywood, comenta aí, como eu já pedi. E se você ainda não assistiu, vai assistir. Inclusive manda pros amigos também, porque aí eles vão poder saber também o que é real e o que é inventado na série. Muito obrigadão por ter vindo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!